Olá, meu nome é Pedro Turibio Castagna. Eu vou estar apresentando um pouco sobre as energias renováveis. Nessa apresentação consideravelmente curta, eu vou fazer uma abordagem rápida sobre as principais fontes de energia, como é que está em termos de custo, vantagens e desvantagens e o que está se aplicando mais no Brasil hoje. A minha área de formação é engenharia elétrica, mas a minha abordagem vai ser muito mais social, econômica e não técnica. Com o surgimento dessa nova consciência ambiental que a gente tem percebido, percebeu-se que muitas fontes de energia não são inesgotáveis e que a obtenção dessa energia pode causar grandes impactos ambientais. Dados recentes divulgados no Plano Nacional de Energia, o chamado PNE 2030, estimam que vai haver um aumento de 55 milhões de pessoas na população brasileira até 2030, bem como uma renda maior e melhor distribuída, que deve impulsionar a demanda de energia, quase dobrando o que a gente tem hoje de consumo per capita de energia. São diversos estudos que mostram que a gente não pode continuar dependendo das fontes de energia que a gente utiliza hoje. Hoje o Brasil utiliza bastante carvão, bastante petróleo em usinas termoelétricas, apesar de o Brasil ser um dos países aí que utiliza mais energias limpas, porque usa energia hidrelétrica. Mas mesmo essa, a gente vai estar discutindo adiante, tem seus impactos negativos. Então, nesse contexto, eu vou estar mostrando agora algumas fontes de energia. Inicialmente, eu separei entre renováveis e não renováveis. Entre as renováveis, eu destaco a energia hídrica, que pode ser tanto a hidrelétrica quanto as PCHs, a energia solar, energia eólica. E nas não renováveis, o carvão, o petróleo e o urânio. Eu coloco ali algumas vantagens e desvantagens. Nas não renováveis, elas têm um grande impacto ambiental, impacto negativo ambiental. Elas estão na natureza em quantidade limitada e não podem ser regeneradas. Entre as renováveis, tem uma série de vantagens. Os principais são baixo impacto ambiental, a garantia de sustentabilidade e renovação dos recursos, a redução das emissões atmosféricas e o fato de aqui no Brasil elas estarem em grande abundância. Inicialmente eu vou explicar um pouquinho o painel solar. O painel solar é na verdade uma célula que transforma energia solar, energia térmica, em energia elétrica. Aqui no Brasil ela é bastante abundante. Eu sou do Sul, mas estou morando em Salvador. O Nordeste tem um potencial para geração de energia solar muito grande, mas mesmo aqui no Nordeste, onde a gente tem todo esse potencial, os custos financeiros para obter essa energia ainda não se pagam. Por quê? Porque para fazer esse painel solar se gasta muita energia e custa muito caro. Então hoje ele não se paga. Em alguns países, eu morei na Califórnia, onde o governo subsidia a compra do painel solar, ele se paga para o consumidor final. Agora, ele tem um alto tempo de retorno do investimento. Com relação às hidrelétricas, aqui no Brasil a gente tem uma matriz energética diferenciada. A gente tem a maior parte da nossa energia vindo de hidrelétrica. A hidrelétrica é com certeza melhor do que as termoelétricas, que usam queima de combustível, seja carvão, seja petróleo, seja algum tipo de óleo. Mas mesmo ela tem algumas desvantagens. O fato de elas terem que alagar grandes áreas, elas têm que ficar bastante distante dos centros urbanos. Com isso, elas acabam tendo uma necessidade de você levar essa energia gerada nela até os centros. E nesse processo você acaba desmatando uma área muito grande, porque você tem que levar as linhas de transmissão. Então você tem aí milhares de quilômetros desmatados para você levar, por exemplo, energia da Amazônia para São Paulo. Além disso,
o fato de você ter que alagar grandes áreas gera uma alteração do ecossistema, que não só provoca o deslocamento das populações, como também interfere, degrada a cultura indígena, como aconteceu agora na Amazônia. E muita gente não sabe, mas quando você alaga essas grandes áreas, você acaba alagando muitas plantas, árvores e às vezes pequenos animais, o que no processo de decomposição, esses seres eles geram e emitem para a atmosfera metano e gás carbônico. Então, ao fazer uma hidrelétrica, você está também emitindo metano e gás carbônico, em proporções menores, mas consideravelmente significativas em comparação a outras fontes de energia renováveis. Dentre as opções de geração hídricas, tem também as PCHs. O que são PCHs? PCHs, o termo vem de pequenas centrais hidrelétricas. Essas pequenas centrais, elas são como pequenas hidrelétricas que usam o fluxo do rio, a vazão do rio para gerar energia. Elas não alagam grandes áreas, elas podem ter um pequeno reservatório, mas não pode ser grande. Entretanto, hoje, como custa muito caro fazer e elas produzem pouca energia, o máximo que uma PCH pode produzir hoje é 30 mega, o que não é muito. Como elas produzem pouco e custam bastante, hoje elas também não são viáveis, exceto em locais em que seja muito caro levar energia. Com relação à energia eólica, ela é a energia dos ventos, né? O que acontece? A gente coloca algum tipo de captador, que no caso é a turbina em si, que capta essa energia dos ventos, transforma em mecânica, e lá dentro a gente vai ter um motor acoplado num gerador elétrico, que vai transformar a energia mecânica em elétrica. Quais são as vantagens da turbina eólica? Ela tem uma área de ocupação muito pequena. Você precisa de grandes áreas para colocar várias turbinas? Precisa. Mas embaixo dela você pode ter várias coisas. Você pode ter criação de gado, pode ter plantação. Ela não te impede de ter outras práticas acontecendo na mesma área. Antigamente se debatia muito que a turbina eólica causava muitas mortes de aves, mas hoje as áreas são escolhidas já baseadas também na rota de migração das aves, o que diminuiu bastante os acidentes. Se debatia muito também com relação ao ruído gerado. Mas hoje, com as novas tecnologias, as turbinas giram mais devagar e conseguem gerar mais energia, apesar de girar mais devagar. Como elas giram mais devagar e elas têm um sistema de isolamento acústico, elas acabam também não gerando muito ruído. Outra vantagem da utilização da energia eólica é que ela tem um custo bem competitivo, como a gente vai ver numa tabela que eu trouxe, que eu vou mostrar num dos slides. Além de você poder ter pequenas turbinas eólicas em centros urbanos, não precisa ser aquela que a gente vê na TV gigante, você pode ter pequenas que é só para ajudar no consumo da energia, seja da comunidade, seja de um condomínio, seja de um prédio, seja na sua própria casa. Bom, aqui eu tenho uma tabela, eu tenho na verdade duas tabelas que fazem comparação entre as fontes de energia. A primeira tabela é o custo de implantação de um sistema. Ali eu tenho três fontes, a PCH, a eólica e a solar, onde a gente tem o custo instalado, quanto custa para instalar 1 kW em dólar, quanto custa para instalar quando você vai fazer uma grande instalação, e quanto que você tem de fator de capacidade de produção de energia. A eólica ela é mais barata para instalar, que fica entre 900 e 1.400 dólares por quilowatt. Hoje o preço já caiu. Ela tem a capacidade de gerar de 25 a 40. Isso é um valor que se determina para poder comparar diferentes fontes de energia renováveis.
A PCH ela custa mais que a eólica, ela custa entre $1.000 e $3.000, mas ela tem um fator de geração maior também. O solar, os painéis fotovoltaicos, a energia solar, vocês podem ver na tabela que ela tem um custo de instalação de 6 a 10 mil dólares por quilowatt, ou seja, ela é 10 vezes mais cara, de 6 a 10 vezes mais cara que a eólica. E ela tem uma capacidade de geração muito menor. E é por isso que ela é hoje inviável, a não ser que o governo subsidie essa instalação. Na tabela abaixo eu tenho o resultado do último leilão da ANEEL de energia, que aconteceu em agosto de 2011, onde a eólica entrou com 240 projetos, conseguiu aprovar 44 e teve o preço do megawatt-hora, que é uma medição de energia, mais barato do que as hidrelétricas, que sempre eram as mais baratas do que qualquer outra fonte de energia renovável, inclusive a biomassa. As PCHs elas entraram com 27 projetos, não conseguiram ter nenhum aprovado, então não teve um preço médio, pela razão que eu disse antes, que elas ainda são muito caras, se comparadas a hidrelétricas, a eólicas, a gás natural e a biomassa. Bom, o que eu quero concluir com essa análise? Que a gente vai realmente precisar diversificar a nossa matriz energética. A população está crescendo, o Brasil está enriquecendo, e com isso o consumo de energia aumenta. Existe uma relação direta entre a qualidade de vida da população e seu consumo de energia. Não dá para a gente ficar querendo confiar em ficar construindo mais e mais hidrelétricas, afinal elas ocupam vastas áreas, elas têm vários prejuízos. Não dá para a gente voltar no passado e ficar usando carvão, como está sendo feito agora em Fortaleza, uma usina a carvão. Assim como não se torna... seria impossível manter a energia a um patamar confiável sem que a gente tivesse mais alguma alternativa. Entre as alternativas de fonte de energia renovável, hoje a única que é viável é a eólica, por isso que se tem aprovado tantos projetos de energia eólica. E a eólica traz um fator interessante, como o Brasil é em maior parte hidrelétrica, a gente tem no período de verão, quando as hidrelétricas no final do verão, quando as hidrelétricas estão no nível mais baixo, é quando a gente tem os maiores ventos no Brasil. Então elas se complementam. Quando você está com pouca capacidade de geração de hidrelétrica, você tem alta capacidade de geração de eólica. Não dá para excluir nenhuma, nem mesmo a termoelétrica, porque você não pode garantir que vai ter vento sempre, nem água sempre. Mas elas são complementares, têm de ser utilizadas em conjunto para que a gente possa obter um equilíbrio ambiental e ao mesmo tempo uma segurança no abastecimento de energia para evitar os apagões que a gente tem tido. A apresentação é bastante curta, o tema é bastante longo. Eu espero ter sido capaz de passar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens das fontes renováveis de energia, por que eólica, por que não solar, qual o problema da hidrelétrica, por que está causando tanta polêmica. E qualquer dúvida eu vou deixar meu e-mail no final dos slides. Muito obrigado, boa noite.